Bom, a nossa entrevista de hoje é com a professora da Universidade Federal do Ceará, a doutora Ana Paula de Medeiros, que coordena o curso de Tecnologia Educacional. E nós vamos falar, óbvio, sobre educação. Professora Ana Paula, por que se fala tanto em educação de qualidade e se compara a educação pública com a educação privada? Há razões para se discutir isso? Bom, primeiramente quero saudar os ouvintes da TV da Transparência, agradecer ao Edson por esse convite honroso de estarmos aqui discutindo um tema que para mim é muito caro, educação, e que é um tema que nunca sai do cenário de debates, né, na sociedade como um todo. Então, Edson, você traz aí, né, uma palavra interessante e importante no cenário educacional, que é qualidade. E eu acredito que essa palavra é o que todos nós almejamos encontrar nos processos educacionais do Brasil. Porém, estamos longe, né, de termos aí esse qualificativo para a educação brasileira. E isso repercute muito nos últimos resultados das avaliações que nós temos. No final do ano passado, saiu o resultado do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é o PISA, que é uma avaliação internacional realizada pela OCDE, que ela é aplicada de 3 em 3 anos a alunos com 15 anos de idade. E isso participam 81 países no mundo. E o Brasil... Não, né, tem separação de escola particular e escola pública. Não tem separação, são alunos, né, das duas redes. E o que foi destaque nessa avaliação do PISA, cujo resultado saiu no finalzinho do ano passado, foi o baixíssimo desempenho dos estudantes brasileiros em matemática. Para você ter uma ideia, essa avaliação ela tem uma escala de 1 a 6. Né? O resultado dos alunos ficam ali nessa escala, onde o nível 1 é o pior, é o nível crítico, e o nível 6 é o melhor. Então, os alunos brasileiros avaliados em matemática, 73% ficaram no nível 1. Ou seja, esses alunos não foram capazes, inclusive, de fazer operações simples. Um exemplo. 12 mais 9. $1 custa R$ 4,50. Quanto em reais custa $2? Entende, Edson? Então, são coisas simples que os nossos alunos de 15 anos, né, não conseguiram fazer. Em português, esse percentual ficou em 50%. Ou seja, metade dos alunos brasileiros avaliados estão no nível 1. Ou seja, não são capazes de identificar uma informação num texto simples. Qual é o assunto desse texto? Né? Eles não são capazes de identificar. E em ciências, que é outra área que é avaliada pelo PISA, ficou o percentual em torno de 55% no nível 1. Então, você vê que isso é muito grave. Né? Essas avaliações, elas sinalizam que alguma coisa está muito errada na educação brasileira. E por conta desse resultado, o Brasil ficou dentro do ranking da OCDE, né, ficou lá embaixo. Em matemática ele ficou em 65º lugar, em português no 52º e ciência no 62º lugar. Né? Triste, né? Muito triste, muito triste. E quando a gente fala, vê os resultados das avaliações nacionais, também é a mesma coisa. Né? Nós tivemos aí o SAEB na última versão,
em que somente 7% dos alunos do terceiro ano do ensino médio estavam no nível adequado de conhecimento em matemática. O restante, a grande maioria, no nível crítico. Professor, nós obrigatoriamente temos que sair dessa realidade negativa, né? Agora, como sair? Mas antes disso, ou com isso aqui, a senhora pode falar mais sobre esse curso de tecnologia educacional. O que é que a universidade quer alcançar com esse curso? Olha, o curso, ele é um curso de mestrado profissional e ele é voltado para o atendimento de professores da educação básica. A nossa intenção, enquanto universidade, é promovermos a qualificação desses professores em nível de mestrado. Então, para isso, eles fazem o curso, fazem disciplinas voltadas para o uso da tecnologia na educação e, por ser um mestrado profissional, eles têm que apresentar um produto tecnológico no final, né, do curso. Então, estão saindo coisas muito interessantes dessas turmas que estão em curso atualmente. Então, nossa intenção é fazer com que esses professores devolvam para a sala de aula, né, os conhecimentos que eles adquirem lá no curso. Como lidar melhor com as tecnologias digitais, como fazer aulas mais interativas, mais atrativas, como utilizar esses recursos em prol da aprendizagem dos estudantes, né? Então, tudo isso é utilizado, né, como nossa grande missão dentro do programa de pós-graduação em tecnologia educacional. Nós podemos dizer que esse curso é uma das opções que se encontrou para que o país saia dessa realidade negativa, aqui a senhora apontou no início, do resultado do PISA. Também. É uma das iniciativas, aí, inclusive, que é meta no PNE, no Plano Nacional de Educação, é fazer com que esses professores tenham essa qualificação em nível de mestrado profissional. Né? Professora, o grande problema, o gargalo para a saída desses jovens, para que esses jovens possam saber fazer conta, saber interpretar um texto, são essas tecnologias ou uma outra razão atrativa para que a escola seja boa para eles, ele se sinta bem na escola. Sim, esse ponto, Edson, é crucial. É tanto que hoje fala muito em escola de tempo integral, né? Que aí a escola de tempo integral, ela vem para poder sanar um pouco essa lacuna do aluno que vai só ter aquele primeiro turno na escola e depois fica ao léu, né? Vamos dizer assim, alunos que não têm uma casa que tem um compartimento que ele possa estudar, que ele possa ter condições de se concentrar. Um ambiente que o estimule, né? Um ambiente, exatamente. E aí a escola seria, no contraturno, esse ambiente em que ele poderia estudar, ler, se dedicar a outras atividades, como esporte, arte, música, né? Essas outras coisas. Então, fazer da escola esse ambiente acolhedor para a aprendizagem é também um desafio. E aí também é o que a gente vê hoje, né, esse debate da escola em tempo integral, que a gente ainda não conseguiu, na sua plenitude, alcançar as metas que estão estipuladas no Plano Nacional de Educação, porque é muito desafiador, requer muito investimento, porque uma escola, para ela se tornar uma escola de tempo integral, ela precisa de ter uma infraestrutura de refeitório, de banheiros, né, de salas de estudo. Então, não é simplesmente pegar uma escola que hoje funciona
no ensino regular e dizer essa escola vai ser agora, a partir de agora, de tempo integral. Professor, eu também acho que a escola de tempo integral é uma boa saída, né? Mas como nós estamos fazendo hoje aqui, principalmente no Ceará, não conheço outro estado, está se fazendo um arremedo, né? Se tem uma escola secundária qualquer e se transforma, coloca o nome de escola de tempo integral. E aí a gente não sabe se os professores das outras disciplinas que devem ser ministradas nessa escola de tempo integral estão preparados para isso, né? Se os próprios professores que já estão nessa escola foram estimulados a pensar diferente num outro ambiente. Então, nós estamos fazendo o quê? Só dizendo que estamos criando escola de tempo integral. Exatamente, Edson. E esse ponto, certo, já remete a uma questão bem recente que está sendo debatida agora, que é a reforma do ensino médio, né? Porque é um ponto que fez com que se rediscutisse a reforma do ensino médio, porque as escolas, para elas se adaptarem ao novo desenho do ensino médio que foi estipulado pela lei 13.415 de 2017, a escola tinha que ter todo esse aparato diferenciado, porque o currículo mudou. Então, o currículo mudou, agora vamos ter uma parte comum, vamos ter também uma parte diversificada, vamos ter integração com o ensino técnico. Então, não é simplesmente você chegar para a escola e dizer, olha, escola, a partir de hoje você vai implantar esse currículo com esse desenho. Então, tem toda uma reestruturação desses espaços escolares, né, para poder fazer com que aquele desenho curricular, que na minha opinião e na opinião também dos beneficiários do ensino médio, que são os jovens, né, é algo atrativo, é algo que o governo tem acertado, né, de fazer esse movimento, esse redesenho curricular, para que aproxime mais os jovens das demandas do mercado de trabalho e das suas necessidades. Mas aí a escola precisa estar preparada para receber esse novo não formato. Basta a lei, não é? Não basta a lei. Foi aprovada agora, recente, a nova reforma que, em cima da outra, que não tinha sido nem implementada no todo, né? Discutiu-se agora o aumento da carga horária, uma nova estrutura para a escola. Mas o próprio Estado não dá essa estrutura para a escola. Então, nós estamos malhando em ferro frio. E o interessante é uma coisa, assim, um ponto que eu quero levantar aqui, é que essa situação do ensino médio, né, ele veio novamente para o debate falando que aquilo estava errado, que não tinha sido discutido, que tinha sido primeiro uma medida provisória na época do Temer, né, e que foi feito aligeirado, mas esse ponto não é verdade, porque no próprio relatório do deputado Mendonça Filho, que é o relator dessa rediscussão. Exatamente, agora, ele era ministro lá da Educação. Exatamente. Ele faz, Edson, um retrospecto dessa discussão. E essa discussão da reforma curricular do ensino médio começou em 2012. Então, não foi uma coisa que não teve discussão, né? E está lá no próprio relatório dele. Os jovens daquela época já são adultos, já devem ter saído da universidade ou se chegou à universidade. Exatamente. Né? E aí outra coisa que eles alegaram, né, que levaram novamente para rediscutir, é que os jovens não estavam satisfeitos, mas pesquisas aí, inclusive pesquisas de instituições de respaldo, como Todos pela Educação, mostram que os jovens estão satisfeitos com esse desenho. É isso que eles querem uma parte diversificada, eles querem integração com o ensino técnico, porque muitos deles não querem
ir para o ensino superior, quer terminar o ensino médio e já ir para o mercado de trabalho. E eles já saindo com o certificado do ensino profissionalizante já tem mais chance, né? Então, assim, algumas coisas não batem. Antigamente os jovens queriam fazer o curso de datilografia, porque é muito antigo. E era, né, era top. E era um top. curso, tinha diploma, né? Uhum. Tinha diploma. Era a tecnologia da época, exatamente. Né? Quem não soubesse... Professora, hoje só se fala em nem. O jovem que nem estuda e nem trabalha. Por que a escola não é atraente para o jovem? Bom, vamos lá. Olha, o jovem de hoje, né, vamos falar desse jovem de 15 a 17 anos, que é justamente o jovem que está no ensino médio. Então, esse período do ensino médio é um período muito delicado, porque esses jovens, eles estão num momento de vida em que são feitas escolhas e eles percorrem caminhos que às vezes impactam na parte educativa deles. E eles deixam a escola porque tem a gravidez na adolescência, né? Tem a necessidade de trabalhar para poder aumentar a renda da família. Então, é uma série de fatores, e sem falar da violência, das drogas, que a gente perde muito aluno no ensino médio por conta das drogas, né? Então, são muitos fatores que atrapalham essa trajetória. E a escola ainda não acolhe, né? E a escola ainda não é atrativa, ela não dá esse ambiente para que o aluno goste de estar na escola e goste de estudar. Então, é tudo isso junto que faz com que a gente tenha esse problema grande de evasão no ensino médio, de falta de interesse dos estudantes, de precariedade nos resultados das avaliações, né? Ou seja, se repercute na avaliação é porque o aprendizado dele está muito defasado. Professora, confesso para a senhora que esse curso de tecnologia educacional, para mim, é novo. Uhum. E a senhora disse que tem 4 anos, esse mestrado. A universidade hoje está formando professor para hoje ou continua formando professor com a ideia de ontem? Essa é uma pergunta muito interessante, viu? Olha só, nós tivemos também recente, por conta das metas do Plano Nacional de Educação, uma reestruturação na Política Nacional de Formação de Professores. Então, essa política nacional, ela engloba isso que eu falei há pouco, qualificação em nível de mestrado, a integração mais da teoria com a prática, a reestruturação dos currículos para fazer com que esses professores entendam a Base Nacional Curricular Comum. Então, tudo isso repercute na necessidade de a universidade rever os seus currículos de formação de professor, seus cursos de licenciatura, né? Então, recentemente eu estive em um cargo que estava muito direto com esse assunto, né, da reestruturação curricular, e aí a gente via as dificuldades que existiam dentro dos próprios grupos da universidade. Resistência, demora nas discussões, né, falta de assertividade para fazer a coisa, né? Existe uma política, existe uma resolução, né? Mas ali o meio de campo fica muito embolado e aí não se chega àquilo que deveria ser chegar no prazo estipulado, né? Então a gente tem realmente esses problemas na universidade. Professora, também é possível se dizer que hoje a formação de professores, o curso, a licenciatura não atrai mais como o cargo de professor atraía antigamente?
aí também é outro ponto, né? A questão da valorização, a valorização do professor, embora tenha a lei do piso salarial, mas ainda, pelas pesquisas que são feitas, né, o piso salarial dos professores ainda fica muito aquém daquilo que seria a média, né, boa. E aí a profissão de professor, ela é desvalorizada socialmente, nós temos problemas na atuação da docência, a infraestrutura das escolas não ajuda, né, também tem tudo isso. A comunidade que o professor trabalha lá, muitas vezes é uma comunidade complicada em termos de violência, né, ele fica com medo de ir para a escola. Então, nós temos todos esses problemas que não atraem os jovens. Professor, né, para as esse medo que nós temos da violência, isso aí é generalizado, né? Tem um médico, tem um engenheiro, tem um professor, tem um jornalista, temos todos nós, né? Mas o fato de a violência do jovem na sala de aula também é motivo de afastamento dos professores? E tem algumas pesquisas que apontam que os professores estão com muitos casos de exaustão, né, emocional. Isso de lidar com todas essas questões, a violência, a droga, o desestímulo, a desmotivação dos jovens. Né? Então, tem um nome, acho que é burnout, né? Que chama burnout. A exaustão. Tem tantas palavras inglesas agora no nosso português, que já temos muitas e difíceis, né? Exatamente. Então, Edson, esse é um ponto também muito crucial aí, né, para o exercício da profissão docente, esse desafio aí de lidar com os jovens nessa sociedade de hoje. Professor, eu gosto sempre de dizer do passado, ontem, mas é porque são os elementos que a gente tem de comparação, né? Antigamente se falava muito pouco em escola particular. Toda a escola era pública praticamente, né? Aqui em Fortaleza mesmo, esses colégios particulares surgiram há poucos anos, né? Poucos, vírgula, mas há 30 anos, 40, porque os grandes colégios do Ceará, sobretudo de Fortaleza, eram públicos, né? Liceu do Ceará, o colégio que fica ali em frente à Imaculada, que era só de mulher. Justiniano de Serpa, né? Lá. Pois é, olha aí. Né? Hoje não se tem mais escola pública como referência e a escola particular tomou conta. Se a gente duvidar, hoje a quantidade de escolas particulares estão se batendo com o número de escolas públicas e a nossa sociedade é pobre. Não é? Se ela tivesse uma escola pública de qualidade, sem dúvida ela não iria gastar esse dinheiro com a escola particular. Mas a gente nota também, quando a gente circula nos bairros mais distantes de Fortaleza, nós vemos que a quantidade de escolas particulares pequenininhas, numa sala, 2 salas, é grande. A psicologia deve explicar isso. É porque eu, pobre, quero parecer rico, aí levo meu filho para a escola particular, mesmo que a escola particular lá no subúrbio não tenha a qualidade da escola pública. Por que eu prefiro a escola particular? Tem isso mesmo, Edson. Você tocou num assunto muito interessante, porque é como se fosse um chavão, né? Dizer que a escola pública não presta. Então, é melhor eu colocar meu filho, fazer um sacrifício para colocar meu filho numa escolinha particular ali de fundo de quintal, a colocar o meu filho numa escola pública. Então, isso aí é um reflexo desse resultado ruim que a escola pública está apresentando. Tem muitas escolas públicas que são escolas modelo, né, que elas foram construídas para ter uma infraestrutura boa, são professores concursados que estão lá, saídos da universidade, são professores que têm qualificação,
mas não dá resultado. Não está dando resultado. E a comunidade fica, né? Ó, vou botar meu filho ali para ele não se dar bem, né? Então, eu vou preferir uma escolinha particular para ele. Quando não é muito adequado isso, né? Às vezes, a escola particular ali, nem reconhecida ela é. Então, depois que o menino termina o fundamental... Aí vem a briga com o Conselho Estadual de Educação para poder reconhecer... Aí não pode dar o certificado porque não é reconhecido. Então, é muito perigoso isso. Então, eu sempre oriento pessoas que vêm para mim e dizem, não, vou colocar meu filho ali. Olha, observe a escola, veja se a escola tem reconhecimento. Visite uma escola da sua comunidade, uma escola pública, compare, né? Porque realmente, às vezes, não vale a pena. Professora, nós já falamos aqui em reforma, falamos uma reforma de 2017, reforma até agora, mas esse currículo escolar de hoje é adequado para a realidade de hoje? Bom, do ensino médio que você está falando? Sim. Pronto. Do ensino médio, a expectativa é que realmente ele seja adequado, né? E, pelo menos, as iniciativas que conseguiram, as escolas que conseguiram implantar esse novo ensino médio que foi decorrente da lei de 2017, tem mostrado que ele foi eficiente, né? Eficiente no sentido assim, de o aluno gostar daquele arranjo curricular, porque você tem agora um bloco que chama disciplinas de formação geral e um bloco que chama de itinerários formativos, que aí cada rede de ensino faz uma opção, né? Vamos fazer integrado com o ensino técnico, vamos aprofundar isso nas ciências da natureza, e aí as escolas aplicam aquele arranjo curricular, né? Então foram feitas pesquisas agora e os alunos estão satisfeitos, mas a gente não sabe qual o resultado dessa resultado satisfação de hoje, frente, né? Como é que vai ser o resultado do aprendizado? Porque o aluno está satisfeito, porque a escola está dando uma oportunidade de ele aprender uma habilidade diferente, ou ele a se aprofundar numa disciplina X ou Y, é uma coisa. E ele demonstrar que aprendeu aquilo numa avaliação, né? Aí já é outra diferente. Professora, a senhora bem disse que nós temos escolas públicas que são exemplares, boas escolas. Não seria o momento da gente dar um choque, né, nos professores da escola pública para eles reconhecerem que eles são realmente a força propulsora do ensino, que eles já produziram muito, continuam produzindo muito, porque escolas particulares aqui de Fortaleza, eu digo de Fortaleza, pode ser no país também, tem escolas particulares aqui que ficam olhando as notas dos estudantes que participam desses concursos de seleções de vestibulares, né? E aqueles alunos que não conseguem entrar na universidade, estão ainda na escola pública, esses colégios vão lá atrás, dão bolsa integral e ajudam até financeiramente para ter esse aluno aqui. E o aluno se fez o vestibular para engenharia e a escola aqui defende, a propaganda dela é que ela aprova para medicina, muda a ideia desse aluno que estava estudando para engenharia lá na escola pública e ele vem para a escola particular, privada, e para fazer medicina, com todas as despesas do curso, do ano daquele vestibular, custeado pela escola privada. Será que se mostrasse isso para os professores, olha, vocês estão ensinando bem, estão ensinando bem, tanto que os alunos de vocês estão sendo cobiçados pela escola
particular e paga para eles irem para lá, para a escola particular, só para passar no vestibular, e ela diz, olha, eu aprovei 20, 30, 40 no vestibular. Será que um choque não resolveria isso, não melhoraria isso? Eu acho, Edson, que no fundo eles sabem do trabalho, do bom trabalho que fazem, né, os professores. Nós também não estamos generalizando, dizer que todos fazem um bom trabalho, né? Exato. Aí aqueles que fazem, né, um bom trabalho, eu acredito que eles sabem que fazem um bom trabalho. Porque eu digo isso, lá no nosso mestrado, nós temos professores da rede municipal, da rede estadual de ensino. Temos até alunos que vêm de outros estados do Nordeste. E essas pessoas, elas chegam lá assim, com muita sede de fazer um bom trabalho para voltar para a escola. Né? Se tem alguns que vão para poder ganhar a gratificação do título lá na escola particular, né? Tem outros que vão com esse intuito de produzir melhor. Edson, eu vejo isso assim no olho, é o brilho no olho, sabe? Que você vê que é legítimo aquela vontade de devolver para o lugar de onde ele vem, né, um conhecimento que ele vai adquirir ali na universidade. Então, eles estão num lugar privilegiado, porque é uma vaga no mestrado, no curso de pós-graduação, numa das universidades, né, mais bem respaldadas no Nordeste. E aí, eles sabem que eles vão fazer um trabalho bom porque eles são bons, né? Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, chega na escola, aí a escola não valoriza aquele trabalho ou simplesmente dificulta, porque tem isso aí, olha. Hoje nós temos um convênio com a SME, com a Secretaria Municipal de Educação. Então, alguns alunos lá, alguns professores da secretaria são nossos alunos. E esses alunos, eles não recebem o benefício de ficarem com menos carga horária por conta do curso. Exatamente. Né? Então, é muito difícil eles conciliarem... Essa é a burocracia do serviço público, né? Carga horária com o estudo. Então, eles chegam e dizem, professor, eu não consegui fazer a tarefa, entregar o resumo, entregar o artigo, porque... Ele faz lá como o aluno inicial do ensino médio que quer enganar o professor e diz, olha, não deve ter... a mamãe adoeceu. Exato, o cachorro comeu minha tarefa. Quando eu era professora de ensino médio, né, os meninos diziam isso. Mas, professora, esse curso de tecnologia educacional é um curso diferenciado, né? Um curso, é um upgrade que o professor vai ter. No Nordeste só tem a Universidade Federal do Ceará? Não. Nós temos outras universidades. Temos, eu acho que em Pernambuco, nós temos Rio Grande do Norte. É uma área que já tem, inclusive, mestrados com mais tempo, com muito mais tempo. Recentemente eu estive na CAPES, em Brasília, foi uma reunião com todos os coordenadores de programas de pós-graduação em educação, e aí tive a oportunidade de conhecer alguns coordenadores de programas similares ao nosso, né, em outras universidades. Professor, a universidade, em relação a essa questão de formação de professores na área de educação, é tão enclausurada como ela é nos outros setores? Porque a universidade é enclausurada, né? Infelizmente... Por quê? A universidade ainda é a vaidade dos doutores, dos mestres? Alguns são, viu? Em alguns momentos a gente pode dizer isso sim. Na educação, e eu era da Faculdade de Educação, né? Eu entrei na Universidade Federal do Ceará para a Faculdade de Educação. Agora, em 2021 foi que eu saí, eu estou em outro curso, Gestão de Políticas Públicas. E aí, a Faculdade de Educação é uma faculdade de mais de 50 anos,
mas que realmente a gente lá tem muitos problemas de entendimento mesmo, né? As áreas, muitas vezes as áreas não conversam, o currículo ainda está muito defasado, né? Na discussão curricular, a última discussão curricular, eram professores defendendo a sua área, né? Então, cada um vai defender o seu quinhão, o né? seu quinhão ali. E a sua capitania hereditária. pouco se chega a um consenso pensando no licenciando, né, de pedagogia, naquele que está ali para se formar professor dos anos iniciais, que é um desafio. Você formar um licenciado, Edson, em biologia, em química, em matemática, é uma coisa. E você formar o pedagogo, é aquele que vai lidar com a educação infantil, com os anos iniciais do ensino fundamental, quer dizer, trabalhando as habilidades primeiras ali de contato com a linguagem, que é a leitura, a escrita, a oralidade, né? E trabalhar também com educação especial, com educação de jovens e adultos, com gestão escolar. Então, é um curso denso, é um curso que precisa de um olhar bem, assim, mais atencioso, né? Mais apurado. Professora, a gente sabe que os governantes falam muito em educação, mas não gostam da educação. Se a gente atentar para essas aberturas, criação de novos cursos, que o MEC, o Ministério da Educação, vez por outra, fica anunciando aí, e só fala em medicina, a gente vê que o MEC não tem criado curso de formação de pedagogo, nós não temos uma faculdade de educação, não temos criações. Aqui no estado do Ceará, nós temos várias universidades. Quantas têm o curso de pedagogo? Nós temos o UFC e o S. E as particulares, algumas que têm, né? Muito difícil. As particulares querem distância disso aí, porque não dá status para ela, né? Não forma o médico, não forma o dentista. Hoje o dentista está em moda, não forma o engenheiro, não forma essas outras categorias que dão grandes nomes, tanto à universidade como o próprio formando, né? Como o próprio doutor. Não seria o momento de a própria universidade estar cobrando a criação de mais cursos? No ano passado, ano atrasado, eu me surpreendi com uma resposta da presidente do Conselho Estadual de Educação, a doutora Ada Pimentel, respondendo a um questionamento do Ministério Público Estadual, que exigiu o cumprimento de uma lei que mandava que em toda escola tinha que ter uma biblioteca e em cada biblioteca tinha que ter um bibliotecário. E ela respondeu que não tem, no Ceará não tem bibliotecário. E nem escolas formando bibliotecário, tem 2 escolas. Quer dizer, não seria a própria universidade que devia tomar a iniciativa de cobrar, olha, nós precisamos disso aqui. A Universidade Federal, por exemplo, daqui do Juazeiro, né, de todos os estados onde tiver, tem autonomia para criar os seus cursos, né? Mas parece que também não tem interesse. Tem autonomia, sim. Agora, essa coisa de criação de curso, de graduação, é uma coisa também muito delicada. Porque, por exemplo, os cursos de licenciatura, né? Nós temos na UFC vários cursos de licenciatura, acho que são 20 cursos de licenciatura. E temos o S, temos os polos da Universidade Estadual, a UVA, a URCA também, né? Por quê? E temos a Universidade Federal do Cariri, temos a Unilab. Então, tem muitos cursos de licenciatura e interiorizados porque era necessário que os professores que estavam muitos atuando sem a licenciatura, né? E depois da LDB isso foi exatamente exigido. Né? E aí hoje, Edson, nós temos, eu acredito que o último censo da educação básica, ele saiu do ano passado,
já deu o quê? 95% de professores atuando com licenciatura. Então, nós temos aí, hoje nós podemos dizer que estamos quase tudo bem, né, totalizados nesses cursos. Agora eu pergunto no linguajar comum, e temos peça de reposição? Esses professores vão se aposentando, não é? Infelizmente, alguns morrem e tal, e precisam de alguém substituir. E nós aí temos. Eu acho que o olhar é em cima desses cursos que nós temos, o que é preciso para modernizar esses cursos, para que esses cursos eles estejam mais próximos das demandas da sociedade. Por exemplo, um curso de pedagogia. O nosso currículo lá ainda é muito distante de teoria e prática. Os próprios alunos dizem, eu só vou ver alguma coisa, só vou entrar na escola, eu estou no 4º semestre ainda não pisei na escola. Né? Então, é necessário esse olhar de reestruturação dos currículos das licenciaturas que já existem. Aproximar do que hoje nós temos de currículo da educação básica, que é a Base Nacional Curricular Comum, né? A gente tem aquilo ali para seguir e, às vezes, o currículo lá do professor que está se formando para atuar na educação básica, ele não vê aquilo. Ele não trabalha aquilo. Né? E quando ele chega lá, ele se depara com uma realidade que ele se assusta. E muitos deles se assustam e até querem desistir. Desistir, né? Desistir, porque é tão diferente aquilo que ele viu no curso de formação inicial dele com o que ele vê na prática. Né? E aí precisa também da formação continuada, que é outra política que é necessária já para fazer esse acompanhamento, esse aperfeiçoamento, né, do professor em serviço, que é algo também necessário. Pois é, eu acho que a universidade poderia ter iniciativa desse sentido, né? Eu lembro quando, lá em Sobral, por exemplo, o padre Francisco Sadoc resolveu criar uma universidade em Sobral, que o prefeito baixou um decreto lá, criando uma fundação, né? E ele criou vários cursos, cursos de licenciaturas, ele criou um curso e criou um colégio que servia de aprendizado para os alunos do curso, o ginásio de aplicação. Sim. Pois é, a universidade não tem isso aqui, né? Nós temos na Universidade Federal do Ceará, agora foi ano passado, certo? O Padre Sadoc fez isso há 30 anos, que ou foi mais. regularizado a escola de aplicação da UFC, que é só uma escolinha de educação infantil. Ela só atende ensino infantil. E ela começou como um projeto de extensão e passou anos e anos servindo a comunidade, porque ela recebeu os filhos dos servidores, dos professores, filhos ali da comunidade do entorno, do PC. E passou anos e anos numa clandestinidade, vamos dizer assim, né? Só ano passado que a gente conseguiu fazer. Mas, sem dúvida, era muito procurada, né? Muito porque procurada, era de qualidade. Muito procurada. Era de qualidade, não só porque era experimental, porque os alunos estavam aprendendo lá, como também porque os professores, funcionários da universidade que tinham seus filhos lá, estavam olhando a qualidade do ensino. Exatamente. Eu chego a pensar que se a sociedade exigisse que os políticos colocassem seus filhos na escola pública, ela ia ser uma escola de qualidade. Acredito nisso. Eu acho que tem até uma iniciativa, mas não foi para frente essa iniciativa aí. Tem uns momentos de demagogia, né? Um próprio que não teve o seu filho na escola pública, aí diz, olha, os políticos deviam ter, ele não tem. Ele não tem. Exatamente, mas para fazer a demagogia. Mas eu acho que a sociedade, segmentos da sociedade, poderiam tomar essa iniciativa.
Olha, como é que você não tem seu filho na escola pública e fala que a escola pública precisa ser de qualidade? Verdade. Se você tivesse o seu filho lá, você acompanhando o ensinamento que seu filho está recebendo, você saberia se era ou não de qualidade, né? Uhum. Mas, professora, eu acho que a universidade pode fazer mais não só na formação de professores, mas em outros setores. A universidade poderia ser mais presente na sociedade. Verdade. Mais presente na sociedade. Ainda há quem diga que a universidade não retorna o que ela recebe da sociedade. A universidade é cara, não é? É cara. E ela poderia ter, a universidade tem. Por exemplo, é o centro de ideias, né? A UFC ela tem uma população, vamos dizer assim, né, de alunos. Nós temos quase 30 mil alunos na graduação. Ou seja, é quase uma população de um município. E não é um municípiozinho qualquer, pequeno, não. Um município. Na pós-graduação, esse número é mais ou menos uns 8 mil alunos. Aí você vai somar com os professores, com os servidores técnico-administrativos, com os terceirizados. Então, é uma comunidade grande. Comunidade grande. Para manter isso, né? Manter 5 campi, manter os laboratórios, manter toda uma estrutura de pesquisa, né? Que é a universidade. Então, realmente, ela sai muito cara. Professora, vez por outra se fala em redução de recursos para a universidade. Aqui na sua área, na Universidade Federal do Ceará, já deu para a senhora sentir se estão escasseando recursos? Sim. E a grande esperança desse atual governo, pelo menos da comunidade universitária, era que não houvesse mais esses cortes, né? Mas já houve cortes. Agora nós já estamos enfrentando a greve dos servidores técnico-administrativos e agora dia 15 vai iniciar a greve dos docentes. Né? Quer dizer, a universidade vai parar. A universidade para completamente. Mas essa greve agora é questão salarial, né? Questão salarial, não é questão de estrutura. Também o pleito também inclui a recomposição orçamentária da universidade. Né? E aí o sindicato fala que não houve diálogo com o governo, então ficou assim uma desesperança, porque se acreditava que o governo atual iria dar mais atenção. Né? Governador, tomara que seja. Professora, eu insisto na tese de que a universidade, além de enclausurada, ela não discute nada. Porque, veja bem, agora mesmo está se falando aqui no Ceará de criação de mais 2 hospitais universitários, um federal e outro estadual. Há algum tempo, o Hospital Walter Cantídio era um hospital de excelência e atendia a uma boa parte da população de Fortaleza. Hoje, tinha também o Hospital Maternidade, né, que era também de excelência. Hoje, esses hospitais estão no esquecimento ou estão produzindo muito pouco para a sociedade. Então, no momento desse, que a Universidade Federal tem 2 exemplos, da maternidade e o Hospital Walter Cantídio, quer dizer, que não tem mais aquela eficiência que tinha até bem pouco, quando a universidade tinha realmente recursos suficientes para atender. Hoje o Walter Cantídio depende do SUS, né? E o SUS tem uma limitação muito grande. Então não seria o momento da universidade, peraí, que história de criar novos hospitais universitários? A sociedade precisa de hospital. Claro, quem é que vai dizer que não vamos construir mais um hospital em Fortaleza? Claro que deve se construir, mas se construir para ele funcionar. Se a universidade tem 2 e não funcionam, porque a universidade vai ter mais hospitais. Então, acho que a comunidade universitária é que devia chamar a sociedade para esse debate, acordar
Porque a sociedade, quando o governo diz, vamos construir mais um hospital, a sociedade bate palma. Mas porque falta alguém dizer, olha, vai criar, mas não vai funcionar. Por quê? Porque tem 2 aqui que não funcionam. Eu acho que isso seria uma função importante da universidade para a própria sociedade cearense. E é aquele ponto que a gente já abordou anteriormente. É cuidar do que existe. Então, por que eu vou criar algo repetido, novo, se eu tenho coisas já estruturadas e funcionando, mas que precisam de um upgrade, né? Precisam de algo que vá melhorar e vá aperfeiçoar o funcionamento. Então, é isso. Mas a lógica, né, a lógica dos políticos é muito diferente da nossa lógica. Se eles querem algo que os promova, coloquem em evidência, né? Então, vamos abrir isso aqui, vamos inaugurar isso ali. Então, isso coloca em evidência e, na verdade, é o que eles querem, né? Professora, nós estamos no final do nosso tempo, mas a senhora tem aí até o tempo que a senhora quiser para falar, para dizer o que é que nós precisamos fazer para melhorar a nossa educação. Olha só que responsabilidade, Edson, que você me dá. Mas é responsável para quem tem competência para... Eu quero dizer que foi um prazer, foi uma tarde muito prazerosa aqui, interessante de discutirmos esses pontos. E eu chamo a atenção, né, não só da comunidade universitária, mas da sociedade como um todo, para ficar de olho, acompanhar todas essas discussões que estão acontecendo recentemente, o ensino médio, os programas novos que o governo está lançando, os resultados dessas avaliações que os estudantes se submetem, tudo isso é importante que a sociedade acompanhe, né? E acompanhe com um olhar crítico, não é acreditando no que político A e B está dizendo, mas é olhar o relatório, né, oficial, é falar com um especialista, é debater, é trazer aqueles problemas à tona, porque só com esse protagonismo é que a gente vai conseguir ter uma consciência, né, melhor dos problemas educacionais. Esse adormecimento que às vezes a sociedade, né, fica em relação à educação é que provoca esse abismo, né, entre o ideal e o real que nós estamos vivendo hoje em dia. Professor, lamentavelmente nós vivemos num ambiente de sonolência, né? De sonolência. Quero dizer para a senhora que nós estamos aqui muito agradecidos com a presença da senhora, foi muito ilustrativa a sua entrevista e a TV da Transparência está à sua disposição no momento que a senhora achar que deve levantar algum questionamento na área da educação. A nossa estação tem o propósito de provocar o debate. Sim. Provocar o debate. Não é insultar as autoridades, contestar por contestar. É provocar para discussão e da discussão, sem dúvida, sai uma coisa boa, né? Muito obrigado, professora. Eu que agradeço.